Tem hora que a gente sente que não tem mais força, nem para levantar a cabeça. Tudo parece grande demais, difícil demais, pesado demais. E a verdade é que tem coisas que sozinhos a gente não dá conta mesmo. E sabe por quê? Porque nunca foi sobre a nossa força. A tua força não vem de você, ela vem de Deus. Ele conhece cada detalhe da sua história, sabe do que você enfrenta em silêncio, e é nesse lugar secreto da tua alma que Ele derrama o que você precisa. Coragem, fé, ânimo novo. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele só quer que você confie. A palavra diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Hoje não é sobre tentar de novo com as suas próprias forças. É sobre se apoiar na força dele. Fica comigo nesse vídeo, porque Deus vai te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Você não está sozinho. E há uma força maior te sustentando mesmo quando tudo em você quer desistir. Hoje Deus vai falar com você aquilo que o seu coração estava precisando ouvir. Tem dias que o peito aperta e a mente não silencia. Você sente que está tentando ser forte, mas por dentro parece que tudo está desmoronando. O medo tem paralisado, a angústia tem sufocado e o desânimo te faz pensar em parar. Tem uma tristeza que você nem consegue explicar direito, um vazio que ninguém entende, uma dúvida que insiste em crescer dentro de você. E o mais difícil é quando você se sente sozinho nisso tudo, como se ninguém percebesse o quanto está sendo difícil continuar. É como se o mundo seguisse normalmente, enquanto dentro de você tudo parece estar quebrado. Você ora, você tenta, você chora escondido, e ainda assim parece que as forças vão embora. E no fundo, você até tenta disfarçar o cansaço, mas sabe que tem horas que só Deus mesmo para te sustentar. A palavra de Deus tem um consolo tão profundo para esses momentos, e é nela que a gente encontra a direção. Em Isaías 40, 29 diz assim: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha que coisa linda. Deus não exige de você algo que você não tem. Ele sabe quando suas forças acabam, e é justamente aí que Ele entra com as dele. Não é sobre merecer, não é sobre fazer mais ou ser melhor. É sobre descansar na certeza de que Ele cuida de você. A força que vem de Deus não é só física, é uma força na alma, na mente, no coração. É Ele que te renova no silêncio, que te dá paz no meio da aflição. Você pode até estar sentindo que não tem mais saída, mas Ele já preparou um caminho. Tem uma história que me toca muito e talvez você se veja nela. É a de Elias, o profeta. Depois de ter enfrentado uma batalha enorme e ter sido usado por Deus de forma grandiosa, ele se viu fugindo com medo, cansado, exausto e chegou ao ponto de pedir para morrer. Ele estava no limite, como muitos de nós já estivemos. E o que Deus fez? Deus não gritou com Elias, não cobrou mais fé dele. Deus o alimentou, deixou que ele descansasse e depois o chamou com carinho. Isso mostra como Deus trata com ternura quem está no fundo do poço. Elias achou que tudo tinha acabado, mas ainda havia propósito, ainda havia direção. Ainda havia força, não dele, mas de Deus. E essa mesma força está disponível para você. Deus não te abandonou. Ele está aí do seu lado mesmo que você não sinta. Ele te promete sustento. Ele promete renovar as tuas forças. Ele te promete que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há promessas que ainda vão se cumprir na tua vida. Você não foi esquecido. A tua dor não está passando despercebida. O Deus que te conhece pelo nome também sabe até onde você aguenta. E Ele já começou a trabalhar a teu favor. Fica firme, mesmo que seja com lágrimas nos olhos. Não é o fim. É só um recomeço nas mãos dele. Você não está ouvindo isso por acaso.
Deus sabe exatamente o que você tem carregado nos últimos dias. Ele sabe das orações que você fez baixinho, do medo que você não contou para ninguém, daquela vontade de sumir que passou pela sua cabeça. E por isso mesmo, Ele te trouxe aqui hoje. Não porque você tem feito tudo certo, mas porque Ele ama você de forma incondicional. Deus conhece a sua estrutura, Ele sabe o quanto você já suportou. E Ele não vai deixar você cair agora. Você chegou até aqui e não foi em vão. Tem graça de Deus sendo derramada sobre a tua vida enquanto você ouve isso. Agora presta atenção nisso aqui. Não tente mais carregar tudo sozinho. Você tem um Pai que está pronto para te sustentar. Às vezes, a gente fica tentando resolver com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, e isso só aumenta o peso. Mas quando a gente entrega de verdade, quando confia de verdade, Deus entra com providência. Tem coisas que Ele só vai fazer quando você parar de lutar com as suas mãos e começar a confiar com o coração. Ele não quer te ver sufocado, Ele quer te ver em paz. É por isso que Ele te trouxe até essa mensagem. Fica comigo até o final, porque ainda tem algo que Deus quer revelar ao seu coração. E eu sei, você já tentou ser forte demais por muito tempo. Já engoliu o choro, já se esforçou para mostrar que está bem, já fingiu sorrisos, mas chegou a hora de descansar em Deus. Ele quer que você entenda que a força não está em parecer forte, está em depender dEle. É nos momentos de fraqueza que Ele mostra quem é. E Ele vai te levantar, não com pressa, não com cobrança, mas com amor e com cuidado. Um passo de cada vez, e você vai ver que ainda há vida, ainda há beleza, ainda há motivo para continuar. Se está fazendo sentido, comenta um amém ou eu creio aqui embaixo, porque isso é mais do que um vídeo. É um cuidado de Deus com a tua alma. E se você chegou até aqui, saiba, há algo de especial sobre sua vida. Você é amado, você é visto, você é importante. E mesmo que hoje pareça escuro, Deus está preparando um novo amanhecer. A verdade é que muitas vezes a gente tenta ser tudo para todo mundo. Tenta ser forte pelos filhos, tenta sorrir pelos pais, tenta continuar pelos compromissos, mas por dentro vai se esvaziando. E ninguém percebe. Você sente que está sendo puxado por dentro, como se estivesse sendo drenado a cada dia, tentando manter tudo funcionando enquanto você mesmo está quebrando. E mesmo assim, você continua. Com fé, com lágrimas, com orações engasgadas. Só que chega uma hora que o corpo fala, a alma grita e a mente trava. Não porque você é fraco, mas porque você é humano. E é justamente aí que o céu se inclina para te lembrar. Você não precisa carregar o mundo nas costas, porque quem sustenta o mundo é Deus, e Ele também sustenta você. Tem um versículo que nos abraça nesses momentos, e está em Salmos 73, 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Esse texto revela algo profundo. Mesmo quando tudo dentro de nós falha, Deus permanece como força. Ele é o sustento quando a carne cansa, quando o coração se entristece, quando a alma se dobra. E essa força dele não é violenta, não é opressora. É uma força doce, que acolhe, que levanta com suavidade, que renova aos poucos no tempo certo. Ele não te empurra para frente. Ele caminha ao teu lado, segurando na tua mão. E quando você não consegue andar, Ele te carrega no colo. Lembra daquela mulher encurvada há 18 anos? Lucas 13, 10, 13. Ela vivia dobrada pela dor, pelo peso que a vida colocou sobre ela. Todos passavam por ela e talvez nem notassem mais sua presença. Ela era só mais uma, esquecida, invisível, cansada. Mas um dia, Jesus a viu. Ele a chamou, tocou nela e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E naquele instante, ela se endireitou e glorificou a Deus. Aquela mulher não tinha mais forças para se levantar, mas o toque de Jesus foi suficiente. É disso que estamos falando aqui.
da força que vem de Deus, do toque que levanta, da palavra que cura o invisível. Quando ninguém mais acredita que algo pode mudar, Deus entra em cena e transforma. Essa é a beleza da graça de Deus. Ela alcança a gente quando nem a gente se acha mais alcançável. A promessa dele não é de uma vida sem lutas, mas de uma presença constante nas batalhas. Em Isaías 41:10 está escrito: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso não é poesia. É realidade para quem crê. Quando você já não tiver mais força, confia. Quando tudo parecer incerto, confia. Porque não é sobre o quanto você aguenta, é sobre quem está te sustentando. E Ele está, mesmo quando tudo parece silêncio, mesmo quando você acha que Ele se esqueceu. Pode ser que nesse momento você esteja vivendo uma fase em que nada parece se encaixar. As orações não têm resposta imediata. As portas parecem fechadas. E você se pergunta onde está Deus nisso tudo. Mas o que você ainda não vê, Ele já está fazendo. Às vezes, o tempo da espera é o tempo em que Ele está te fortalecendo por dentro. Porque se Ele te entregasse tudo agora, talvez você não teria estrutura emocional ou espiritual para segurar. Então Ele te prepara em silêncio. Ele te molda com cuidado. Ele te protege inclusive de coisas que você queria, mas que hoje Ele diz, ainda não. E nesse processo, Ele vai te dando força. Não a sua, mas a dele. Talvez você esteja cansado de ouvir que vai passar, porque já ouviu isso tantas vezes e ainda está no mesmo lugar. Mas Deus não diz apenas que vai passar. Ele diz que vai te sustentar enquanto não passa. Ele entra na fornalha com você. Ele atravessa o deserto com você e isso muda tudo, porque você não está esperando sozinho. A presença dele transforma o ambiente, transforma o tempo, transforma você. Ele não está apenas vendo sua dor, ele está dentro dela com você. E a força que você precisa para continuar amanhã vai chegar. No tempo certo, da forma certa, com a medida certa. Ele sabe. Deus conhece a raiz do teu cansaço. Ele sabe que não é só físico. Tem dores que são espirituais, tem batalhas que são travadas dentro do coração, em silêncio, longe dos olhos dos outros. Mas Ele vê. E mais do que ver, Ele se importa. A força que vem dele não é um empurrão para seguir. É um abraço que envolve, que consola e que restaura. Ele não quer que você só continue por continuar. Ele quer que você viva com propósito, com esperança, com sentido. Porque há um motivo para você ainda estar aqui. Há uma razão para a sua vida ainda estar de pé. E essa razão está nas mãos de Deus, não nas suas. Então respira fundo. Não para encontrar força em você, mas para lembrar que há alguém maior cuidando de tudo. A tua força não vem da tua capacidade, do teu preparo, nem do teu desempenho. Ela vem do Deus que te escolheu antes de você nascer. Ela vem do Pai que te sustenta mesmo quando você não sente. E mesmo agora, enquanto você escuta tudo isso, tem algo sendo restaurado dentro de você. Talvez não com barulho, talvez sem lágrimas, mas no silêncio, Deus está renovando tua fé, tua esperança, tua força, porque Ele sabe o quanto você ainda vai viver, o quanto ainda vai florescer, e Ele não vai te deixar cair antes de cumprir tudo o que prometeu. Talvez você esteja aí agora, tentando entender por que algumas coisas ainda não se resolveram. Já se questionou se orou errado, se não teve fé suficiente, se está sendo castigado ou esquecido. Você tenta encontrar explicações e no meio disso tudo vai se culpando, se cobrando, se sentindo menor. Só que Deus nunca te chamou para viver esse peso. Ele nunca esperou de você perfeição, Ele só quer o seu coração sincero. Tem batalhas que você enfrenta e acha que são por causa de alguma falha sua.
Mas, na verdade, são processos onde Deus está cuidando da sua alma. E é nesse lugar onde você pensa que está fraco, que Ele está construindo algo novo. Ele não te deixou de lado. Ele está te sustentando com a força que não é tua, mas dele. É difícil entender isso quando tudo em volta parece parado. Quando as contas chegam, as notícias não mudam e a alma vai se esgotando. Você tenta se animar, até consegue por um momento, mas logo vem outro problema, outro peso, outro cansaço. A fé balança, o coração se fecha e a vontade é de se esconder de tudo. Mas Deus não se impressiona com a tua oscilação. Ele não te rejeita pelas tuas fraquezas. A força dele se manifesta justamente quando você reconhece que não tem mais de onde tirar a sua. O apóstolo Paulo escreveu isso depois de enfrentar situações tão difíceis que ele mesmo disse ter desesperado da vida. 2 Coríntios 1, 8, 9. Mas ele entendeu que isso aconteceu para que ele não confiasse em si mesmo, e sim em Deus. É esse tipo de fé que Deus está formando em você agora, uma fé que se apoia totalmente nele. Tem dias em que a gente só precisa de um sinal, de um olhar, de um abraço, e Deus, com a sensibilidade que só Ele tem, envia a resposta do jeito mais singelo, às vezes através de uma palavra, uma música, uma mensagem como essa. Isso é cuidado, isso é amor. Deus sabe onde você está, sabe o que você precisa ouvir e sabe como alcançar o teu coração. Ele não fala só com palavras, Ele fala com gestos, com silêncios que acolhem, com detalhes que só você percebe. E mesmo que ninguém saiba o que você está enfrentando, Deus sabe. Ele vê você tentando segurar tudo, enquanto por dentro você queria apenas deitar e não pensar em mais nada. E Ele não te julga por isso. Pelo contrário, Ele se inclina e te cobre com a força dele. O que você está vivendo agora pode até parecer um beco sem saída, mas não é. Aos olhos humanos pode parecer fim, mas Deus vê além. Ele vê o que você ainda vai viver, o que ainda vai florescer, o que ainda vai ser restaurado. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná diário, também sustenta você dia após dia, mesmo quando você nem percebe. Você não precisa entender tudo, nem ter todas as respostas. Você só precisa continuar confiando, porque quem te segura é fiel, e Ele não vai te deixar cair. Em Deuteronômio 33, 27 está escrito: o Deus eterno é o seu refúgio, e por baixo estão os braços eternos. Isso significa que até quando você cai, tem braços por baixo te segurando. Tem coisa que você só vai entender mais lá na frente. Agora parece dor sem sentido, mas depois você vai ver que Deus estava cuidando de partes suas, que estavam machucadas há muito tempo. Ele trata com profundidade. Ele não faz curativos superficiais. Ele cura a raiz. Por isso, às vezes, dói mais antes de melhorar, mas melhora. A alma volta a respirar. O coração volta a pulsar com esperança, e não por causa de você, mas por causa dele, porque a tua força vem dele, porque é ele quem sustenta a tua história. E o mais lindo é que Deus não tem pressa. Ele não acelera o processo só para mostrar resultado. Ele anda no seu tempo, com respeito à sua dor, com carinho pela sua caminhada. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa ser forte o tempo inteiro. Não precisa se justificar por não estar bem. O seu valor não está na sua produtividade, nem na sua aparência, nem na sua performance. Está no amor que Deus tem por você. Um amor que não muda quando você falha. Um amor que permanece quando todo o resto desaba. A tua força vem do fato de que você é amado por um Deus que não muda. E quando você entende isso, tudo começa a mudar dentro de você. Porque você para de tentar merecer e começa a simplesmente confiar. E confiar em Deus é o primeiro passo para ser sustentado por Ele. Se você parasse agora e olhasse para trás,
perceberia quantas vezes pensou que não ia suportar e ainda assim chegou até aqui. Isso não foi por acaso, não foi força sua, foi Deus, foi Ele que te segurou quando ninguém viu, que enxugou suas lágrimas em silêncio, que colocou pessoas certas nos momentos certos, que livrou você de coisas que você nem imaginava. E Ele não mudou, Ele continua presente, atento, amoroso, às vezes em silêncio, sim, mas nunca ausente. Ele conhece teu interior mais do que você mesmo, e é por isso que Ele sabe exatamente quando e como te fortalecer. Não importa o tamanho da tua fraqueza, a força de Deus é maior. Não importa o quanto você se sinta limitado, pequeno, esgotado, Deus é especialista em transformar fracos em guerreiros. Ele não precisa da tua força para te levantar. Ele só precisa que você confie, que descanse, que permita. Porque enquanto você tenta ser forte sozinho, você está lutando com armas humanas. Mas quando você se entrega, Deus entra com a força sobrenatural que vem do céu. E é essa força que vai te sustentar daqui para frente. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Com Ele. Tem um tipo de cansaço que não passa com descanso físico. É aquele esgotamento da alma, da mente, de quem carrega muitas responsabilidades, muitas memórias, muitas dores que ficaram mal resolvidas lá atrás. Às vezes, você acorda cansado, mesmo depois de dormir. E não é porque está com preguiça, é porque o coração está sobrecarregado. Tem coisas que você nem falou em voz alta, mas Deus já ouviu nos seus pensamentos. E o mais bonito disso tudo é que Ele não se assusta com o que você sente. Ele te entende. Ele sabe o que você viveu, o que você perdeu, o que você suportou calado. E Ele te ama mesmo assim. Por isso, Ele continua dizendo: Filho, descansa em mim. Deixa que eu te sustento. Quando você começa a reconhecer que não precisa ser forte o tempo todo, algo muda dentro de você. Porque a fraqueza humana não é um defeito, ela é um lembrete de que precisamos de Deus. E quando você entende isso, deixa de lutar com suas próprias armas e passa a confiar no socorro divino. O salmista disse no Salmo 46:1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não é socorro distante, não é força futura, é presente. Aqui e agora, mesmo que você esteja num vale, mesmo que esteja andando por dias cinzas, mesmo que esteja cercado de incertezas. A força que vem de Deus não depende do cenário ao redor, ela brota de dentro, do Espírito que habita em você. Tem batalhas que são silenciosas, ninguém vê, ninguém comenta, mas Deus sabe. Você já passou noites sem conseguir dormir? Já andou por aí com o coração inquieto, com a alma apertada, se perguntando se vai conseguir vencer mais esse ciclo. E é nesse exato ponto que o Senhor te visita, com uma paz que não se explica, com uma presença que você sente mesmo sem ver. Ele não chega com barulho, ele chega com presença, e essa presença acalma, organiza, restaura. Deus está ensinando você a depender dele, não como última opção, mas como primeiro refúgio. E isso muda tudo, porque quando o mundo falha, ele permanece. Quando as forças se vão, ele renova. Talvez a sua oração tenha mudado com o tempo. Antes era cheia de palavras, agora são só lágrimas. Antes você pedia com fé, hoje só consegue dizer: Senhor, me ajuda. E isso também é oração, porque Deus não escuta apenas o que você fala, Ele entende o que você sente. Cada suspiro seu, cada lágrima, cada silêncio, Ele interpreta tudo com amor. Ele não exige discursos bonitos, Ele se move pela sinceridade do teu coração. E a resposta dele não depende da sua performance, depende da misericórdia dele. E essa nunca falha, nunca acaba, nunca se atrasa. Deus é aquele que te conhece quando ninguém mais te entende. Ele vê além da sua aparência, além das palavras que você diz para os outros.
Ele vê o que tem aí dentro, a luta para continuar sorrindo, a força que você faz para não desmoronar, o esforço que tem feito para não perder a fé. E Ele honra isso. Deus não está indiferente. Ele não está calado por desinteresse, mas por cuidado. Às vezes, o silêncio dele é só um tempo para te fortalecer por dentro, para te amadurecer espiritualmente, para criar raízes profundas em você. Ele não quer apenas te livrar do sofrimento, Ele quer te ensinar a caminhar sobre ele, firme, com o coração firmado nele. Agora preste muita atenção. A força que você precisa não está em você, nunca esteve. Ela vem de Deus, que está ao seu lado neste exato momento, pronto para te levantar e sustentar. Não importa o que você tenha enfrentado, nem o quanto tenha tentado sozinho. Deus quer ser a sua força verdadeira, aquela que não falha, que não acaba, que renova todos os dias. Então, antes de qualquer coisa, vamos juntos pedir essa força que só Ele pode dar. Agora, neste momento, vamos orar juntos e entregar tudo nas mãos do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu me coloco diante da Tua presença neste momento com o coração aberto e humilde, reconhecendo a minha fragilidade e a imensidão do Teu amor. Pai, Tu és a fonte inesgotável de força, esperança e vida. Eu te peço agora, com toda a sinceridade da minha alma, que derrame sobre mim o Teu poder restaurador. Que a Tua mão poderosa me levante das minhas quedas. Que o Teu Espírito Santo me encha de coragem e renove as minhas forças, como a águia que se levanta para voar. Senhor, reveste-me com a armadura da fé para que eu possa resistir às tempestades que tentam me abalar, que eu encontre em Ti o refúgio seguro para minha alma cansada. Eu declaro que a minha força não vem de mim, mas de Ti, que és fiel e justo para sustentar os que confiam em Ti. Que as promessas da Tua palavra sejam minha âncora firme em meio às dificuldades. Que o Teu amor infinito me envolva e me guie, afastando todo medo, toda dúvida e todo desânimo. Pai, eu Te entrego agora cada medo oculto, cada angústia que me paralisa, cada luta que parece não ter fim. Renova o meu espírito, aquece o meu coração e enche-me da paz que excede todo o entendimento. Que eu possa caminhar fortalecido pela Tua graça, com passos firmes e olhos fixos em Ti, sabendo que em Ti sou mais que vencedor. Senhor, que a Tua presença seja constante em minha vida, me sustentando dia após dia. Que eu não dependa da minha própria força, mas me renda completamente à Tua vontade e poder. Que o Teu nome seja glorificado através da minha transformação e que minha vida seja testemunho vivo da Tua fidelidade. Em nome de Jesus, eu recebo toda a força, toda a coragem, toda a esperança que vem do céu. Amém. Se você recebeu essa oração, escreve aqui nos comentários: eu recebo ou eu creio. Quero saber que você está aberto para essa transformação que Deus quer fazer em você hoje. Sua história ainda vai ser cheia de vitórias, porque o Deus que te fortalece é fiel e nunca falha. A força que te sustenta está disponível agora, basta crer e entregar. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva para receber mais mensagens que vão renovar sua fé e esperança. Deus está agindo na sua vida. Não perca essa conexão. Vamos seguir juntos, confiando que a força de Deus é maior que qualquer desafio.